Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de mangas longas e cor rosa. O cenário do programa é azul e tem a logomarca JT, que significa Justiça e Trabalho. Nessa edição do programa, vamos mostrar que o TRT-RN lançou uma cartilha com linguagem simples e lúdica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O material foi distribuído para o público interno do tribunal, mas pode ser acessado por qualquer pessoa com acesso à internet. Quase 9 anos após a reforma trabalhista, a modalidade de trabalho intermitente ainda gera debate entre especialistas. Enquanto uns defendem a modalidade como forma mais flexível de contratação, há quem acredite que a intermitência precariza as relações de trabalho. E ainda nessa edição tem uma entrevista com Guilherme Maia, coordenador de Engenharia e Arquitetura do TRT-RN. Vamos falar sobre as mudanças estruturais que estão sendo realizadas nas varas do trabalho de Natal e do interior do Rio Grande do Norte. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O TRT-RN acaba de lançar uma cartilha com orientações para o público interno e externo a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O material, que foi elaborado com linguagem simples e visual atrativo, visa conscientizar as pessoas sobre os riscos envolvidos na utilização dos nossos dados pessoais de forma incorreta. A cartilha traz mais uma vez Cafezinho e Belinho, personagens criados pelo TRT-RN para explicar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Dessa vez, a dupla ajuda o leitor de forma lúdica, simples e direta a entender a lei e cuidar dos dados pessoais e evitar golpes, como explica a chefe da divisão, Tuíla Rego. Nós frisamos nesse trabalho presencial, nessa divulgação presencial nas salas, dicas práticas de proteção de dados pessoais, que, por exemplo, tem sites que a gente colocou aqui, que as pessoas podem acessar e rapidamente verificar quais são todas as suas chaves Pix da vida, quais são todos os bancos que você já teve ou que você ainda tem registrados no seu nome. E isso oferece a oportunidade das pessoas irem atrás desses bancos, pedirem a finalização das contas, se for o caso. Lá já consta assim, início e fim de conta, por exemplo. Mas se não for o caso de uma conta finalizada, por exemplo, você poder pedir todas as informações dessa conta, quando foi que foi aberta, por quem foi aberta. A cartilha foi desenvolvida pela Divisão de Proteção de Dados Pessoais em parceria com a de Segurança da Informação e a Comunicação Social. O material foi lançado no dia 28 de janeiro, Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, e distribuído em todos os setores da instituição. Tudo em linguagem simples, então um visual agradável, fácil das pessoas entenderem o conteúdo, porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu isso. A doutora Simone, a encarregada de dados, ela pediu para que todas as nossas matérias, as nossas ações de conscientização fossem em linguagem simples, para que todas as pessoas pudessem entender, de fato, o que é a proteção de dados pessoais. A cartilha também incentiva o uso de ferramentas do Banco Central, especialmente o sistema Registrato, que permite verificar gratuitamente empréstimos, contas bancárias e chaves Pix vinculadas ao CPF do usuário, como orienta o servidor Antônio Cosme, da Divisão de Segurança da Informação. O Registrato, que é um serviço onde você pode verificar seus empréstimos, você pode verificar chaves Pix em seu nome. Por que isso é importante? Porque você pode detectar algum empréstimo feito sem que você saiba, ou alguma chave Pix criada em seu nome e você está servindo como laranja para algum golpe e você nem está sabendo. Então, a gente recomenda que mensalmente ou a cada 2 meses todo mundo acesse o Registrato e verifique se tudo que consta lá você reconhece. E o que não reconhecer tem que sair tomando as ações para resolver esse problema. Outra ferramenta importante é a de proteção do CPF. O que é que você faz? Você acessa o serviço e você bloqueia para que alguém com seus dados não abra uma empresa utilizando seu CPF.
também fazendo você como um laranja. Então, ao você bloquear o seu CPF, se alguém tentar, não vai conseguir. E no dia, eventualmente, você precise abrir uma empresa, você vai lá, acessa o sistema, desbloqueia, abre sua empresa e depois da abertura você volta a bloquear o seu CPF. São 2 serviços bem interessantes do Banco Central que todo mundo deveria utilizar no dia a dia. A cartilha LGPD na prática possui informações essenciais para a segurança dos dados, não só do público interno do tribunal ou dos documentos que são tratados aqui, mas para todos nós. E se você ficou interessado neste material, basta aproximar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aqui ao meu lado e fazer o download da cartilha. Você também pode baixá-la pelo site do tribunal, trt21.jus.br. Cafezinho e Belinho são os mesmos personagens da história em quadrinhos desenvolvida em 2025 pela Divisão de Proteção de Dados. Ao longo do ano, o setor faz uma série de ações voltadas para a conscientização dos servidores e magistrados. É como se os nossos dados pessoais, nossas informações, elas são, dizem, um novo petróleo, né? É muito valioso ter os seus dados pessoais, porque com os seus dados as pessoas podem fazer acessos indevidos ou abrir contas, por exemplo, nesse caso aqui, abrir contas ou divulgar dados, por exemplo, dados de saúde, esses seus dados divulgados, você pode ocorrer constrangimento, alguma violação dos seus direitos fundamentais, né? Então, além dos riscos reais, danos materiais, morais, danos financeiros, danos à honra, podem ocorrer problemas de incidentes de segurança. Então, a proteção de dados pessoais ela está totalmente relacionada com a segurança da informação. Criado pela reforma trabalhista de 2017, o trabalho intermitente passou a integrar de forma definitiva o ordenamento jurídico brasileiro com a promessa de ampliar a formalização do emprego e oferecer mais flexibilidade às relações de trabalho. Quase uma década depois, o modelo ainda divide opiniões. O contrato de trabalho intermitente é caracterizado pela prestação de serviços de forma não contínua, alternando períodos de trabalho e de inatividade. Nessa modalidade, o empregado é convocado pelo empregador conforme a necessidade, recebendo apenas pelas horas ou dias efetivamente trabalhados, com o pagamento imediato de direitos como férias proporcionais, 13º salário proporcional, FGTS e repouso semanal remunerado. Mas eu, pessoalmente, passei a ver de modo positivo o trabalho intermitente. Por quê? Porque ele traz a vantagem de você formalizar relações que, na maioria das vezes, não eram formalizadas. Esse trabalhador era considerado um eventual, não empregado. E aquele que é contratado sob o regime de trabalho intermitente, ele é considerado empregado, ainda que não tenha a plenitude dos direitos. A legislação exige que o contrato seja formal e escrito com valor da hora de trabalho definido e nunca inferior ao salário mínimo ou ao piso da categoria. A convocação deve ocorrer com antecedência mínima de 3 dias, cabendo ao trabalhador aceitar ou recusar a oferta sem que isso configure insubordinação. Durante os períodos de inatividade, o trabalhador não recebe remuneração e pode prestar serviços a outros empregadores, inclusive por meio de contratos intermitentes simultâneos. Desde sua regulamentação, o trabalho intermitente tem sido mais usado em setores como comércio, serviços, eventos, hotelaria e alimentação, áreas marcadas pela sazonalidade e oscilações de demanda. Para os empregadores, o modelo reduz custos fixos e permite maior adaptação às variações do mercado. A intermitência, o contrato intermitente, ele vem sendo bem discutido, bem trabalhado dentro do campo consultivo, extrajudicial, né? As empresas, restaurantes, hotéis, empresas que estão vinculadas ao segmento do turismo, tiveram uma certa adesão, né, de 9 anos para cá, justamente por isso, pela peculiaridade de você ter uma força de trabalho que ela vá ser utilizada em 2, 3 dias, que ela vai ser utilizada sob demanda, né, que é justamente a questão da intermitência.
No entanto, dados do mercado de trabalho indicam que o crescimento dessa modalidade não necessariamente resultou em um aumento significativo do número total de empregos formais, levantando questionamentos sobre o real impacto na geração de vagas. Especialistas em direito do trabalho apontam que o principal problema do trabalho intermitente é a insegurança econômica imposta ao trabalhador. Como não há garantia de jornada mínima nem de renda mensal fixa, o empregado pode enfrentar dificuldades para planejar a subsistência, arcar com contribuições previdenciárias ou acessar crédito. A empresa também não entende que fulano tem contas a pagar. Naquele período que ele não foi chamado, que ele ficou só à disposição e que ele não foi chamado, as contas dele continuam vindo. Ele precisa pagar aluguel, água, luz, se manter. Outra crítica recorrente é a possível substituição de contratos tradicionais por contratos intermitentes, o que pode representar uma precarização das relações de trabalho, especialmente quando a prestação de serviços acontece de forma habitual e contínua, mas é formalizada como intermitente. O Poder Judiciário tem sido chamado para analisar vários casos envolvendo o uso do trabalho intermitente e, em várias decisões, tem reconhecido a nulidade do contrato intermitente quando constatada a prestação contínua de serviços, com jornada previsível e subordinação típica do contrato por prazo indeterminado. Então, o grande problema é você contratar um empregado que está definido conforme a própria CLT, artigos 2º e 3º, como empregado, mas você formalmente o contrata como pessoa jurídica. E daí ele não tem qualquer direito. Um dos pontos mais sensíveis do trabalho intermitente diz respeito à previdência social. Como a remuneração mensal pode ficar abaixo do salário mínimo, o trabalhador precisa complementar a contribuição para que o mês seja contado para fins de aposentadoria, o que nem sempre é financeiramente viável. Essa realidade levanta preocupações sobre o futuro previdenciário desses trabalhadores e o risco de ampliação da informalidade indireta. Para juristas e estudiosos, o trabalho intermitente é um modelo que ainda exige ajustes legislativos e regulamentares, especialmente para garantir maior previsibilidade de renda e proteção social. O desafio está em equilibrar a flexibilidade defendida pelo setor produtivo com a preservação dos direitos fundamentais do trabalhador. Eu entendo que o contrato por prazo determinado seria até melhor para o trabalhador, porque ele sabe, tem a previsibilidade quando ele vai receber, quando ele vai começar, quando ele vai finalizar, diferente do intermitente, que ele fica à disposição. Vamos agora para o nosso intervalo. Na volta tem uma entrevista com o coordenador de Engenharia e Arquitetura do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, Guilherme Maia. Vamos falar sobre as recentes melhorias realizadas nas estruturas físicas do tribunal, em Natal e no interior. É já, não sai daí. Quem frequenta a sede do TRT-RN aqui em Natal deve ter percebido que a área de espera para as pessoas, para o público aqui do tribunal, está mais confortável. O átrio das varas recebeu agora uma sala com climatização, monitores, para visualizar inclusive o nosso programa Justiça e Trabalho. E esse modelo deve ser adotado também agora em outras varas no interior do estado. Por isso a gente está recebendo aqui no programa essa semana Guilherme Maia, que é coordenador de Engenharia e Arquitetura do Tribunal. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado pela presença de vocês aqui. Guilherme, o que deve ser feito e que varas do trabalho devem receber também áreas climatizadas? Perfeito. Nós usamos o Natal como um modelo, como um lugar de laboratório para o teste das esperas climatizadas, questões de logística, questão de facilidade de operação e necessidade de autorizações com os órgãos competentes, ficou mais fácil iniciar por Natal. E na sequência nós vamos extrapolar. Caicó já era uma vaga de trabalho que existia, pelas questões arquitetônicas, a possibilidade de já ser climatizada. E extrapolamos agora para Ceramirim, Currais Novos, Macau e Açu, que já estão em operação também, as esperas climatizadas. E na sequência vamos passar para Goianinha e Mossoró, pois existe uma diferença arquitetônica dessas outras, e aí demorou um pouco mais tempo para poder ser implantado lá. E mais que aprovado aqui em Natal, né, Guilherme? Sim, a gente tem recebido um feedback muito positivo, tanto dos jurisdicionados quanto dos advogados, todas as partes, inclusive
da atividade fim aqui dos próprios servidores pela melhoria da ambientação externa e a receptividade melhor com o pessoal que entra para as audiências. E vocês também, além dessa parte de climatização, também estão fazendo algumas outras melhorias nas varas do interior, né? Exato. Né? Nós temos uma manutenção preventiva e corretiva permanente, então a gente tem visitas periódicas aos interiores, que são para fazer as manutenções necessárias das unidades. E no final do ano passado nós conseguimos alguns reforços orçamentários, tanto de CSJT quanto de remanejamento interno do tribunal, que permitiu que iniciássemos alguns serviços eventuais que fizeram que a gente conseguisse atender algumas demandas antigas das unidades, principalmente inicialmente com Macau e Mossoró, e estamos na atividade para conseguir atender todas as outras demandas anteriores com esses serviços em todas as unidades. E aqui em Natal, vocês também estão se preparando para fazer algumas adequações em breve e adequações grandes, né? Perfeito. Acho que um grande marco que a gente vai conseguir nos próximos meses vai ser tivemos a aprovação do AVCB, do projeto do AVCB, junto com o Corpo de Bombeiros, e estamos iniciando nesse ano a contratação das adequações dos prédios, do prédio aqui do complexo. E é uma intervenção que vai ser necessária fazer em todas as unidades, em todos os ambientes do complexo, subsolo, todos os pavimentos, na corte, nas áreas comuns. E teremos aí nos próximos meses aí bastante intervenção para uma melhor segurança e para um melhor conforto de todos. Por exemplo, Guilherme, o que é que você pode citar aí que deve mudar aqui no tribunal? Perfeito. Essa questão do AVCB, que é a vistoria do Corpo de Bombeiros, ela impacta muito na questão do combate ao incêndio. Então, nós vamos elaborar todas as rotas de fuga. Então, rampas de acessibilidade do estacionamento para a rota de fuga, corrimãos no perímetro da corte, que é uma área que vai ser utilizada como essa rota. Modificações estruturais dentro de cada pavimento em relação a detectores de fumaça, luzes de emergência. Então, assim, vai ser uma intervenção bem ampla para adequar todos os ambientes onde tem ocupação de servidores e de jurisdicionados. Recentemente também o tribunal passou por uma mudança em relação à climatização, né? Também que já era uma demanda antiga aqui no tribunal. Exato. Nós conseguimos isso num decorrer bem extenso, com muito apoio, conseguir fazer uma renovação de todo o sistema de climatização da casa de bomba e do chiller, do famoso chiller que nós temos aqui, é o sistema que nós utilizamos. Mas não para por aí, nós vamos continuar com essas melhorias, os próximos passos vão entrar nas tubulações, depois vão entrar nos difusores, que já são essas saídas de ar das salas, e conseguimos dar essa estabilidade de climatização, então dando um conforto para todos os usuários, que fazia tempo que a gente tinha realmente essa demanda e que tinha essa necessidade de intervenção. Obrigada, Guilherme Maia, pela sua entrevista. Eu que agradeço. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.